Olá, eu sou a Dani do Ecoateliê Botânico e hoje a gente vai falar sobre as tilânsias, esses seres mágicos que têm fascinado aí muita gente. A gente vai falar um pouco sobre manutenção, como essas plantas vivem, sobrevivem, então fica ligado aí até o final. Antes disso, compartilhe esse vídeo com amigos seus, para eles saberem também um pouco sobre essas plantas mágicas. Ative o sininho para vocês ficarem sabendo de todas as novidades que tem aqui no canal. E quem não se inscreveu ainda, se inscreve para que a gente dissemine mais o verde nas nossas vidas. Então vamos lá falar sobre as tilânsias. Bom, aqui em casa eu sou fascinada por tilânsias e a gente tem muita tilânsia aqui. Então eu virei a louca das tilânsias. E a gente tem de várias formas, em vários tipos de jeitos de decoração. E todas as minhas tilânsias resolveram disseminar semente. Então está aqui cheio de semente de tilânsia. Mas vamos falar um pouco sobre elas. O que são essas plantas? E é de verdade? É de verdade. Muita gente pergunta se é planta de plástico. Não é. Por quê? Porque ela não tem substrato. Olha, ela não está em lugar nenhum. De terra, de nada, de areia. Então, assim, elas sobrevivem sem substrato. São plantas epífitas. Então, são plantas que se agarram em outras plantas, mas elas não são parasitas. E elas não precisam de substrato. Então, você vai encontrar, às vezes, alguma tilânsia aí em cima de uma árvore grudada. Então, comecem a olhar as árvores da sua cidade aí, para ver se você acha alguma tilânsia. Mas não é para arrancar tilânsia, não. Então, assim, as raízes das tilânsias, deixa eu ver se eu acho uma raiz melhorzinha aqui, para vocês verem. As raízes da tilânsia, elas são raízes que não servem para absorver nada no substrato, já que não tem substrato. Elas são raízes só para se agarrar em outras plantas ou em outros lugares. Então, assim, por serem plantas aéreas, né, elas não necessitam de substrato. As tilânsias, elas têm uma curiosidade que elas só dão flor uma vez na vida. Então, a gente vai ter aqui uma flor com os frutos e as sementes. As sementes das tilânsias, elas parecem umas plumazinhas e são dispersadas pelo vento. Então, você vai ter essa flor com fruto e um monte, milhares de sementes. Então, assim, é bem interessante. E depois que esse ciclo acaba, a flor, ela morre. Eu tenho um galho aqui em casa que tem umas tilânsias mortas já. Então elas ficam nessa cor cinza, mais mórbida. E tilânsias mais novinhas, no mesmo galho. Então elas ficam mais esverdeadas. E aí a gente vai ter agora um monte de tilânsia aqui nesse galho, porque a semente já se abriu, já está dispersando. Aí o fruto já se abriu e já está dispersando as sementes, né? Então a gente vai ter novas tilânsias aí nascendo nesse galho. Eu não tirei daqui, se você quiser achar um galho com tilânsia e quiser tirar, fica ao seu gosto. Eu acho bonito aqui o arranjo, então eu preferi não tirar. Elas são tão lindas, mas elas podem sim se separar. Se a tilânsia ela morreu já e tem uma viva ali, você pode separar sim elas. Algumas pessoas falam que as tilânsias não precisam de água. Elas precisam sim. Inclusive elas sobrevivem, né, da umidade do ar. Então se vocês pensarem no ambiente natural onde essas plantas vivem, grudadas em outras árvores, elas vão receber água da chuva.
Então elas precisam de água sim. Elas absorvem água como? As tilânsias, nas folhas delas, não dá para ver aqui, mas tem umas escamas e nessas escamas a absorção de água. Só que aqui ela não está no ambiente natural, não está num galho, ela está aqui em casa, em alguns arranjos aqui que eu tenho aqui em casa. Como é que eu faço para colocar água nessas plantas? A gente pode borrifar de 3 a 4 vezes na semana. Então, pega um borrifador, borrifa água nelas e elas ficam felizes. Vocês vão perceber que elas ficam até mais verdes, assim que você borrifa a água. Ou também vocês podem mergulhar elas, né, dar aquele banho, mergulha elas num recipiente com água. Então aqui em casa eu faço os dois modos. Quando eu vou aguar minhas coquedamas, né, que é tudo uma vez na semana, então junto vai as tilânsias também. E aí passa alguns minutinhos ali na água, depois você tira e volta pro lugar que ela tá. Então sem problema nenhum. Não é de difícil cuidado, não é a planta que você tem uma dificuldade enorme para cuidar, mas ela sim precisa de cuidado. Precisa de um ambiente com luminosidade. As tilânsias não sobrevivem no escuro, né? E precisa sim de água, elas não precisam de substrato, né? De um solo aerado ou não, mas elas precisam de água e a manutenção é uma manutenção simples. Geralmente, essas daqui que eu tenho aqui em casa, elas não gostam de muita água. Existem tilânsias de áreas de Mata Atlântica, que são áreas mais úmidas, e aí elas gostam de um pouquinho mais de água. Já essas daqui é do Agreste mesmo, da nossa região aqui, do Agreste do Nordeste, então elas não necessitam de tanta água assim. Então, uma vez na semana, eu mergulho elas no recipiente e elas ficam felizes. É isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, esses seres mágicos, eles estão invadindo a parte de decoração aí. São as air plants, ou plantas aéreas, né? Então, muita gente está usando para decoração, justamente pela facilidade que tem do cuidado e por ser plantas tão interessantes. Eu tô apaixonada, fascinada pelas tilânsias, porque ela parece uma estrela, né? Parece uma planta estrela, não precisa de substrato, não tem essas dificuldades todas de cuidar. Então, muita gente tá usando na decoração. Tem várias formas de usar na decoração. Você pode ir num galho. Aqui em casa a gente tem um galho na sala com umas coquedamas que a gente pendurou algumas tilânsias. Você pode colocar num pedaço de madeira. Aqui tem uma rocha que você pode colocar a tilânsia. Então assim, use a criatividade de vocês quando vocês acharem alguma tilânsia ou comprarem alguma planta desse estilo. Use a criatividade de vocês. Eu já vi que algumas pessoas penduram assim no teto em casa, então é só usar a criatividade. São plantas que vieram para chegar na decoração e cada vez mais tem conseguido seu espaço aí. Então fiquem ligados que a gente sempre vai estar trazendo novidades para vocês e aproveitem esse momento verde. Beijo!